bem com vocês? Eu sou a professora Marisa e, em nome do Unisalesiano, agradeço a participação de todas e de todos no 3º Congresso Internacional de Tecnologias e Educação. Teremos agora a palestra com a matemática Camila Salles, com o tema Aplicações da Inteligência Artificial no Universo Educacional. Camila tem formação pela Unicamp, com mestrado em andamento na mesma instituição em matemática aplicada. Prestigiemos. Olá, hoje o tema da apresentação é Aplicações de IA no Universo Educacional. Meu nome é Camila Salles e sou bacharel em matemática aplicada e computacional pela Unicamp. Também tenho especialização em Data Science pela Unicamp, MBA em gerenciamento de projetos pela FGV e mestrado de matemática aplicada em andamento, também pela Unicamp. Tenho mais de 8 anos de experiência na Unisoma, consultoria que aplica IA em grandes empresas, e atualmente trabalho gerenciando projetos de otimização e heurísticas aplicadas no setor de educação. Meu mais novo desafio são as LLMs, Large Language Models. Vamos começar falando sobre o que é IA. E ninguém melhor para definir o que é IA do que a definição de GPT. Então, pelo GPT AI, que significa inteligência artificial em inglês, é um campo da ciência de computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e programas de computadores capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Essas tarefas podem incluir o conhecimento de padrões, tomadas de decisão, resolução de problemas, compreensão de linguagem natural e aprendizado. E do lado direito, nós temos 3 grandes exemplos de IA. Meu time hoje trabalha muito forte em pesquisa operacional, né, tanto linear quanto não linear, otimização, heurística, que eu vou explicar mais à frente. Mas a gente também está entrando no universo ali dos LLMs, o Large Language Models, tanto BERT quanto Generative Models, né, que vocês já devem ter ouvido falar ali do GPT, do Llama. E também a gente tem um braço ali que trabalha muito forte em Machine Learning, então com arte de precisão, redes neurais. Falando um pouquinho mais sobre pesquisa operacional, que é o tema core aqui, né, o que é pesquisa operacional, né? É uma técnica de modelagem e algoritmos matemáticos para a resolução de problemas complexos de tomada de decisão. Então, a pesquisa operacional, ela mira muito em problemas que têm uma complexidade muito grande. Quanto maior a complexidade, mais difícil para o ser humano fazer. E mais a máquina consegue trazer, essa lógica consegue trazer, aplicando pesquisa operacional. Então, uma breve definição ali de pesquisa operacional. A pesquisa operacional, mais comumente chamada de PO, é uma disciplina multidisciplinar que utiliza métodos analíticos e técnicas matemáticas avançadas para tomar decisões eficazes em situações complexas e estratégicas, né? Aqui ele cita estratégicas, mas a pesquisa operacional, ela pode olhar no âmbito dinâmico, que é bem baixo nível, operacional e estratégico, né? A gente pode atuar com pesquisa operacional em várias vertentes aí. A essência da pesquisa operacional é modelar situações do mundo real como sistemas matemáticos, representando variáveis, restrições, objetivos e equações e modelos. Então, para aplicar a pesquisa operacional, a gente precisa entender do processo, né? Aonde a gente vai aplicar, a gente tem que saber o contexto, do que se trata, quais são as regras ali, o que a gente não pode violar, quais são as exceções, né? No mundo educacional, por exemplo, será que eu posso violar uma precedência de disciplina? Será que não? Será que eu posso ofertar uma disciplina para o aluno ou não? Posso deixar de ofertar uma disciplina para o aluno ou não? Então, a gente precisa estudar e entender essa pessoa que vai aplicar a pesquisa operacional, entender todo o contexto ali para conseguir identificar o que é variável, restrição e objetivo, tá, desse modelo. Em seguida, são aplicadas técnicas ou de otimização, ou de simulação, estatísticas, análise de dados, para encontrar soluções que
E aqui é importante que maximizem benefícios ou minimizem custo, tá? Então, a gente sempre trabalha com 2 tipos de objetivo ali, um de maximização e de minimização. E assim, quais são as características né, dessa pesquisa operacional, dessa metodologia? Então, auxiliar na tomada de decisão, né? A gente não está... Pode ser que aconteça, mas eu não estou colocando aqui a pesquisa operacional como um definidor final da solução, né? Mas pode ter alguma revisão ali, o dona do processo, por exemplo, um coordenador, né, de uma unidade, um coordenador educacional, ele pode vir a revisar essa solução, fazer alterações ali nos inputs, rodar de novo esses modelos. Então, ele é um auxiliar de tomada de decisão, né? E essa pesquisa operacional, ela vem ali com uma solução mesmo de um melhor caminho a ser tomado, né? Então, se a gente fala de uma serialização de uma matriz, né, de uma grade ali do aluno, que é jogar a disciplina para frente, trazer uma para trás para mexer, né, nessas disciplinas previstas para esse aluno, a solução dessa nova grade, é um insumo, né, para o tomador de decisão ali decidir o que ele quer fazer com aquilo. Então, lembra, o princípio de pesquisa operacional são sistemas complexos, difíceis da gente olhar o todo, né? Normalmente, as pessoas tomam decisões locais ali, né, específicas, então cada um na sua área tomando sua decisão, e a pesquisa operacional vem com uma governança disso. Então, ela olha para tudo isso, e com problema combinatório, ela consegue dar uma opção de decisão ali a ser tomada pelo usuário. Então, eu acabei comentando já um pouquinho dos problemas complexos, né? Então, ela se concentra em encontrar soluções práticas para problemas difíceis que enfrentamos todos os dias, e ela não se limita à educacional, aqui a gente está falando de educacional, mas existem problemas ali, por exemplo, de logística, né? Que se aplicam. Então, você tem ali estoque, por exemplo, e você tem que transferir certos insumos para a fábrica, e da fábrica você tem que transferir esse produto final para o cliente, por exemplo. Existem diversos tipos de variáveis ali, né? Você pode ter a questão do estoque, o consumo da fábrica, as datas, o lead time, o transit time, que tornam um problema complexo e grande ali. Então, ela pode ir desde logística a um problema educacional, com uma serialização de matriz, com um timetable de docente, uma alocação de docente para as ofertas, resolvendo choque de horário, né? Então, é muito abrangente. É uma metodologia, uma tecnologia muito abrangente e de muito ganho. Tá? E um ponto importante aqui, a solução na ponta dos dedos, é que ela é acessível, né? Então, assim, claro, problemas muito grandes precisam de softwares pagos, e aí acaba ficando um pouco mais caro. Mas a gente consegue trabalhar com softwares free, que são softwares que está disponível aí sem nenhum aporte financeiro, né? E aí ficaria mais, tem um custo ali desculpa, tem um custo ali da toda a modelagem que tem que ser feita, mas o maior custo hoje, que é o software, ele acaba sendo a gente conseguindo outras opções. Então, dá para considerar uma tecnologia acessível com um ganho muito grande, tá? Bom, continuando na pesquisa operacional, eu coloquei esse slide, mas ele é um pouco mais técnico, e assim, depois quem quiser para na apresentação, entre em contato comigo, mas eu vou passar rapidamente por ele, né? Mas no sentido de trazer entender aqui algumas vertentes da pesquisa operacional. Então, a pesquisa operacional, ela pode ser modelos lineares ali, né? Ou inteiros, tá? Então, aqui são exemplos de problema da mochila, né? Como que cada
item da mochila, ele tem um peso e um valor, e você quer, por exemplo, maximizar o valor dele, dada uma restrição de peso, ou o problema do transporte que você tem anteriormente, que é quanto que eu transfiro de produto para cada lane, né, possível. Mas a gente tem problemas também não lineares, né, que são os casos que a gente usa aqui, né, aplicados. Alguns casos que a gente usa aplicado à educacional. Então, você tem funções ali de uma variável dependendo da outra. E aí você pode resolver isso com heurística ou com otimização, né? Dependendo do problema combinatório que você tem. E, por fim, a simulação. Então, a simulação também ela é muito interessante. Enquanto um visa otimizar, né, uma solução, ele visa encontrar a melhor solução ou uma solução factível, a simulação replica a realidade. Então, por exemplo, simulação de tráfego de veículos, você tem ali, né, as funções de ativação e desativação de farol, você tem funções estatísticas de risco de acidente, de trânsito, e você vê efetivamente uma simulação diária de tal hora, das 8 da manhã às 6 da tarde, de como esses carros estão andando e como está o tamanho da fila de congestionamento nos pontos identificados da cidade. Então, a simulação, ela replica uma realidade e ela simula sob certa condição. Então, olha, vamos supor que aconteça um acidente ali. Vamos supor que a gente use uma nova função de ativação de faróis, né? Então, como que ficaria essa situação? A simulação está ali replicando a realidade sob uma certa condição. O que também é super interessante. Bom, falando um pouquinho de LLM, Large Language Models, são modelos de linguagem computacionais de grande escala que foram treinados em enorme quantidade de texto para realizar tarefas relacionadas ao processamento de linguagem natural. Aqui, eu acho que, né, a maioria deve ter ouvido aí sobre GPT, quem não ouviu, vale a pena procurar. A gente tem dois modelos principais aqui, o BERT e o Generative. Então, explicando um pouquinho, o BERT é um modelo de linguagem que, por exemplo, você dá uma frase, existe uma pedra no meio do caminho, e você tira a pedra, existe uma no meio do caminho. O BERT, ele consegue identificar que palavra estava naquele contexto, né, a pedra, ele consegue te dar esse feedback. Então, existe uma pedra no meio do caminho. O generativo, mais conhecido ali, a aplicação mais conhecida, o GPT, ele já prevê a próxima palavra. Então, se você tem uma frase, ele consegue saber qual que é a próxima palavra, ele é treinado para isso. E o GPT, ele é muito conhecido por ser aquele, né, aquele chatbot que você consegue interagir com ele. Interagir como, né? Ele consegue responder perguntas com base no contexto fornecido. Então, dado um trecho de um livro, por exemplo, você consegue fazer perguntas para ele. Então, você dá um trecho de Alice no País das Maravilhas, você pode perguntar, olha, como a Alice entrou na toca? Quem estava com ela? Você consegue perguntar coisas desse tipo, ele consegue te responder, então ele entende o texto dado, ele entende o contexto da tua pergunta e ele consegue cruzar esses dois de tal forma a te responder também, te dar uma resposta coerente ali. Então, aqui, por exemplo, uma aplicação você, sei lá, você tem várias petições, né? Você consegue procurar, por exemplo, qual que foi a resolução do juiz lá, qual foi a decisão do juiz nesses documentos, você consegue fazer perguntas. Abaixo, a gente tem gerar texto automaticamente, como artigos, resenhas e redações. Então, o Llama ou o GPT, eles são criativos, né? Esses generativos, eles são criativos, você consegue criar textos, criar histórias. Então, um exemplo bobo, mas eu poderia falar para o GPT, você é um gerente de projetos que vai apresentar sobre LLM. Crie um texto sobre o GPT com até 5 linhas, de forma direta e didática, para eu colocar em uma apresentação. Você pode falar isso. Ele vai te dar esse texto.
tá? Então, é muito bacana essa aplicação, a gente vai falar mais à frente qual que é a aplicação dentro do contexto educacional. Resumir textos longos, né, o summarizing dele, ele consegue pegar grandes textos, grandes quantidades de texto e resumir no viés que você pedir. Então, se você tem ali, por exemplo, um feedback de pessoas, de clientes, por exemplo, você consegue extrair coisa dele. Você fala assim, olha, resuma os feedbacks com base no contexto da infraestrutura do qual eles estudam, por exemplo. Então, ele consegue não só extrair informação, resumir esses textos, mas ele consegue resumir com base no que você perguntou. Então, você não quer saber do feedback do docente, você quer saber da infraestrutura, do material didático. Ele te dá com base, ele extrai com base no material didático, na infraestrutura. Tá? Então, é isso. Tem bastantes aplicações aqui dele, a gente vai falar mais para frente. O único ponto que eu queria trazer aqui é o cuidado com as alucinações. Esse modelo, se não treinado, não feito um fine tuning ali, coerente, né, para o seu contexto, né, ele pode alucinar. Então, ele pode te dar respostas que ele inventou, né? Então, quando que ele alucina? Quando ele não conhece a resposta. Então, você perguntou alguma coisa, ele não sabe responder, né? Tem uma lacuna lá, ele não sabe responder, ele inventa. E ele não só inventa, ele cria referência. Então, ele fala assim, olha, com base nesse artigo dessa revista aqui, ó, é assim, 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 assado. A revista não existe. Não existe, ele cria um link mesmo, sabe? Então, tem que tomar cuidado com as alucinações, porque ele pode, sim, criar coisas que não existem, tá? Ele pode te dar referência que não existe. Por isso que quando a gente faz um modelo desse tipo, a gente precisa tomar certos cuidados, né? Então, a gente precisa ali ou fine-tunar, ou criar um prompt com contexto, quem sabe colocar um classificador em cima das respostas, né? Existem métodos para isso, que eu não vou entrar em discussão aqui, mas que são super interessantes. Bom, falando aqui um pouquinho dos desafios no mundo educacional, finalmente, né? Chegamos no tópico que interessa. Esse primeiro item aqui, esse item é um item mais importante, assim, ele é um item extremamente importante para quem faz planejamento educacional, né? Parece tão pequeno, mas ele é tão relevante, que é o oferecimento das disciplinas nas salas docentes, tá? Então, para fazer, é tão complexo isso, porque você tem que olhar a equivalência à disciplina, sinergia, você tem que saber se você pode puxar alguma disciplina para aquele aluno pegar, porque aquele aluno dessemestralizou e ele não está seguindo a grade dele. Ah, mas se eu pego ele, eu vou alocar uma sala só para um aluno, 2 alunos, não faz sentido o custo docente com relação... às vezes não tenho infra para isso. Ah, mas se eu desloco a outra disciplina, mas tem os créditos que esse aluno tem que cursar, né? Tem a carga horária contratada que esse aluno tem que cursar, então acaba ficando muito complexo como que você faz um bom oferecimento de disciplinas, de ofertas ali para esses alunos, de tal forma a ser eficiente nas alocações de infraestrutura, choque de horário desses alunos, né? Quais são as melhores ofertas, e ainda tem uma dimensão a mais, porque você tem que olhar ali se tem premissas acadêmicas afetando, então se tem precedência, se tem fixação, como que está a presencialidade, se eu puxar uma disciplina, mas essa disciplina é interativa, essa disciplina não tem carga horária presencial, mas esse aluno vai reclamar porque só tem carga horária que não é presencial, eu devia puxar uma de presencial, nossa, mas não posso, porque vai dar choque de horário, mas aí vai violar a contratada, e não vou ter aluno suficiente alocado na sala. Então, sem contar a disponibilidade docente, né, que eu não coloquei na conta. Então, pode ser que dê tudo certo na oferta,
mas não tem docente para colocar. Ah, mas se eu puxasse outra disciplina em vez dessa, eu teria. Então é bem complexa essa parte, e essa parte mexe muito, muito com a parte de custo, né, dessa solução. Ela mexe muito com a parte de qualidade acadêmica, mas ela mexe muito com a parte de custo também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais das soluções para isso no próximo slide. Semestralização de aluno por falta de oferta. É mais ou menos o que a gente estava conversando antes, né? Se eu não consigo dar oferta suficiente para esse aluno, em relação ao que ele devia cursar, ele deve cursar 4 disciplinas semestre. Eu não consigo. Eu vou lá e só dou 2 para ele, né? Eu dessemestralizo esse aluno. Fica mais difícil resolver o problema no semestre seguinte. Sem contar que esse aluno pode evadir, né, por desmotivação, por falta de oferecimento. Então, é um problema também que se resolve com a mesma solução de cima. Simulação de novos modelos educacionais, presencialidade tipo de disciplina, também está relacionado ao de cima. Se você não tem uma estrutura, um sistema estruturado, algo que modele teu processo, né? Se você não tem ali algo consolidado, estruturado, você não consegue simular inovação, né? É difícil, não que você não consegue, mas é difícil você simular inovação. Por quê? Você não tem embasamento analítico, né? Como que você vai justificar o custo de você mudar o modelo educacional? Né? Então, fica bem mais difícil conseguir mudar alguma coisa ou colocar alguma inovação se você não tem esses processos mapeados, bem mapeados, ali para fazer esse tipo de simulação, né? Tanto de novos modelos educacionais, quanto de presencialidade. Às vezes você tem um viés que você quer dar mais presencialidade para uma turma ou para um curso específico, ou até um tipo de modelo agora com mais presencialidade, tipos de disciplina. Se eu estou dando muito disciplina híbrida, devia ser disciplina full presencial, não híbrida. Então, essa solução de PO que eu vou apresentar, ele também vem nesse sentido. A gente também consegue resolver esses problemas dentro dessa solução de PO. Equivalência de conteúdo com outras instituições, não só outras instituições, mesmo dentro. A geração de base de equivalência é um problema, porque dado disciplina a disciplina, ementa a ementa, sei lá, um cálculo diferencial com cálculo 3, por exemplo, como que você cria equivalência ou não, né? A base, gerar essa base pode ser muito, muito trabalhoso. Um ser humano olhando um a um a combinação de todas as disciplinas da instituição é muito trabalhoso. Então, e sem contar que pode ser até impreciso e tal. Então, a gente também vai aplicar uma solução para isso. Oferecimento de máximo de créditos com eficiência, né? Ele também vem ali com as soluções de cima, que é como que eu dou mais oferta, né? Desses alunos aí com mais eficiência. Até uma questão de quanto que eu posso dar. Às vezes eu posso dar mais de 100% do crédito ali da grade, né, da carga horária da grade. Enfim, tem uma discussão ali em cima disso, né, de como que isso afeta a evasão desses alunos. Bom, aqui eu coloquei 2 tópicos numa bolinha só, que é a geração de grade por curso e a geração de bases acadêmicas. A geração de bases acadêmicas é um mundo, né? E a geração de bases acadêmicas, ela é perfeita para a LLM, porque quando a gente olha lá atrás, antes da gente gerar um estruturado código, a gente fala muito de texto. Então, quando você está falando de equivalência entre disciplinas, você vai comparar ementa. Quando você está falando de pré-requisito entre disciplinas, você está falando de ementa também. Né? Você está falando lá de fixação de estágio, por exemplo. Né? Então, assim, mas quando que ele tem que ser colocado? Ele tem que ser colocado quando o aluno tiver maturidade. Quando esse aluno vai ter maturidade? Quando cursou tais disciplinas. Então, assim, mas você tem os códigos dessa disciplina? Não tem. Então, você vai ter que procurar pela ementa. Isso é texto. Tudo que se relaciona à solução com texto, o LLM foi feito para isso. Ele é perfeito para isso. Tá? A geração de grade
A geração de grade por curso, ele é interessante também, porque, assim, serializar uma grade pronta é uma coisa, mas eu criar a grade, ver quais disciplinas vão ser melhores absorvidas pelo mercado, quais disciplinas trazem mais inovação, são mais aderentes, estruturar toda essa grade, qual a carga horária ideal para esse aluno, né? Uma coisa é eu falar, não, Camila, você tem que ter 4 disciplinas por grade. Outra coisa é falar, quantas disciplinas eu tenho que ter por grade, né? Quais são os tipos dessa disciplina? Toda essa estruturação, né, é extremamente importante, tá? Bom, pricing, definição de preço de produto, análise de mercado, assim, é essencial, né? Então, como que se você se coloca competitivo no mercado, por mais que você tenha um viés forte de qualidade acadêmica, como você coloca competitivo no mercado com relação aos seus concorrentes se você não consegue definir preço do seu produto, né? Não fez uma análise de mercado como o teu concorrente está cobrando, né? Geração de material didático. Lembra que eu falei que o GPT é criativo? Ele é criativo. Eu posso delegar tarefas de geração de apostilado, geração de ementa de disciplina para o GPT. Claro, com uma revisão, né, dos responsáveis, alguma alteração se necessário. Mas ele consegue cortar boa parte do trabalho. E melhor, eu consigo delegar para ele a forma que ele vai fazer isso. Eu consigo pedir a forma que ele vai fazer isso. Então, eu vou te dar um exemplo. Pega uma disciplina, sei lá, ensino para crianças. Eu consigo falar assim, olha, gere um conteúdo, uma apostolagem de ensino para crianças, sei lá, início, com base na metodologia de Paulo Freire, por exemplo. Gente, eu posso estar falando besteira, tá? Mas estou tirando alguns exemplos aqui que talvez façam sentido. Mas ele consegue gerar, ele gera, ele sabe o que é Paulo Freire, ele foi treinado, ele conhece a metodologia de Paulo Freire. Então, ele consegue gerar material didático. Qualidade do ensino EAD. Uma das dificuldades no ensino EAD é manter a qualidade do aprendizado do aluno, né? E a gente pode trabalhar nisso com o LNM. O LNM, ele é capaz de dar sugestões ali que a gente vai tratar mais à frente, mas algo mais customizado, né? O EAD acaba sendo muito generalista, porque o aluno pode pular vídeos, ir para frente, voltar, pode fazer exercício, pode não fazer. Então, como que a gente torna isso mais individual? Como que a gente torna isso mais personalizado, né? Essa na qualidade do ensino EAD. E, claro, tem plágio, trabalhos e provas que nem preciso comentar, né? Que é um problema aí no mundo educacional desses plágios de trabalhos e como que a gente corrige essas provas, né? A gente pode, assim, corrigir essas provas por LLM. Ele não, o professor, ele pode só dar o aval ou corrigir alguma correção errada, mas a gente consegue cortar boa parte das correções de prova por LLM. Bom, vamos falar um pouquinho, eu acabei já trazendo boa parte dos tópicos, um pouco da solução, e o tempo daqui a pouco começa a ficar apertado, mas vamos falar um pouquinho de aplicações em PO, né, que é o core aqui, né, dos problemas que eu apresentei. Então, a gente tem questões muito importantes aqui, com relação à geração das grades, que eu já comentei um pouquinho, a serialização e ensalamento timetable. Então, eu vou só explicar o que é essa serialização, né, esse ensalamento timetable. A serialização consiste em pegar uma grade pré-definida e olhar aluno a aluno, que alunos que estão semestralizados, que estão seguindo certinho, né, essa grade, que alunos que estão não semestralizados, não seguindo essa grade, e serializar, ou seja, jogar disciplinas para frente e para trás de cada um desses alunos, de tal forma a conseguir
as melhores disciplinas nesses semestres, de tal forma a reduzir as quebras. O que eu falo em reduzir as quebras? Conseguir encaixar o máximo de alunos possíveis nas salas, em laboratórios, infraestrutura em geral. Considerando minimização de choque de horário, né? Então, eu acabei juntando esses dois porque a gente acaba separando, mas serialização e ensalamento é olhar a serialização, que é essa jogar para frente e para trás essa disciplina, junto com o ensalamento, que é choque de horário e visão de salas. Tá? As coisas acabam acontecendo juntas. Então, esse é um problema extremamente difícil, como eu comentei, e é um problema que traz muito ganho. É aqui que está o ganho financeiro e ganho de qualidade acadêmica. Tá? Então, um dos indicadores aqui, né, uma possibilidade de redução de mais de 40% dos custos acadêmicos. É muito alto. É muito alto. Né, de você fazer na mão esse tipo de solução e você fazer isso com PO. O ganho de qualidade também é absurdo, porque uma coisa é cada área, cada coordenador de unidade fazer seu planejamento. Outra coisa é um corporativo olhando, um sistema analítico, olhando isso e otimizando. Tá? E o timetable fala de docente. Né? Então, dado que eu mexi nas ofertas, né, vi horário, vi dia, aí eu encaixo os docentes. Aí eu pego a disponibilidade desses docentes, as avaliações desses docentes, né, a gente acaba podendo, é uma possibilidade aqui trazer as notas, né, e aí encaixar esses docentes nessas ofertas. Né? Então, é isso. Bom, deixa eu ver o horário aqui. Falando em aplicações em LLM, aqui tem algumas coisas interessantes. E o que eu vou apresentar para vocês aqui é completamente inovador. E isso aqui é a inovação da inovação. É o que está em voga, é o que está pegando fogo no mercado. São muitas possibilidades, né? Porque o mundo educacional, ele lida muito forte com texto, né? A parte textual é muito forte. Então, o LLM se encaixa muito bem nessas aplicações. Então, aqui, ó, a gente tem grandes pilares que servem, inclusive, como input para os modelos da PO, né? Então, da pesquisa operacional, né? O termo a gente acaba usando PO, mas é pesquisa operacional, que é geração de equivalência e geração de precedência e fixação. Se a gente não tem esses inputs bem formulados e bem explorados, acaba dificultando no momento da pesquisa operacional fazer a otimização, porque ela usa os inputs dela como verdade, né? E aí, o LLM trabalhando isso, trazendo opções, novas opções, né, trazendo novas possibilidades de explorações, a pesquisa operacional trabalha melhor ainda, né? Então, a gente consegue aqui, através de texto, né? Então, igual eu falei, né? Você pega ali, por exemplo, você pode pegar desde título de disciplina e pedir para o próprio LLM gerar ementa, né? Você combina duas soluções em uma, ou você pode passar as ementas para ele e ele cruza as ementas e ele traz, por exemplo, um nível de equivalência. Então, ele vai falar assim, a ementa, sei lá, cálculo 3 com cálculo diferencial. Tá. Ele vai falar assim, olha, a chance de equivalência entre a equivalência entre essas duas beira 82%. E aí você dá uma nota, você dá um corte, né? Você fala, olha, acima de 80%, eles entram como equivalentes. E aí ele vai gerar uma base de equivalência, né, nome, disciplina, e depois os coordenadores, a área de bases acadêmicas, pode vir validando, ó, faz sentido, não faz sentido, faz sentido, não faz sentido. Pode fazer uma validação em massa, né?
Mas ele consegue, através das emendas, ter essa inteligência de cruzar e dar um fator percentual ali, com relação a isso. Mesma coisa acontece com precedência e fixação. Então, você tem uma disciplina de cálculo 1 e cálculo 2, com as emendas, ele fala, peraí, cálculo 2 precisa de cálculo 1 para acontecer. Então, a chance de precedência, o fator de precedência aqui entre essas duas é 99%. E aí, a linha de corte está em 80%, né? Acaba entrando ali para os dados de precedência. Então, ele trabalha muito bem com esses dois tópicos. Geração de material didático. Esse aqui traz um ganho enorme, porque o anterior também traz, mas esse aqui traz enorme, porque para as instituições gerarem apostilados, emendas de disciplina, é um trabalho enorme, né, para conseguir fazer essa geração. E o LLM faz isso muito bem, né? Ele consegue, inclusive, você pega ali, às vezes, um coordenador, né, que vai gerar o material didático, ele não conhece todos os vieses, ele não conhece Paulo Freire. O LLM, ele foi treinado com uma base, mas o GPT, por exemplo, ele tem acesso à internet. Então, ele provavelmente vai saber do que você está falando. Então, ele consegue gerar esses textos e o coordenador entra mais como uma validação, né? Mais como um trabalho ali de inteligência de validação desses textos. Então, ele é capaz de trabalhar com isso. Aqui é mais relacionado a EAD. Lembra que eu comentei da gente ter um EAD mais personalizado, mais customizado para o aluno? Uma das possibilidades aqui é pegar erros de questões dissertativas ou de múltipla escolha. O aluno errou naquela questão. A gente consegue trazer, o LLM consegue identificar qual era a questão, qual era o conteúdo que ele errou, e ele consegue sugerir um texto, né, para aquele aluno ler. Então, se ele errou um tema específico, sei lá, uma questão sobre derivadas, e ele errou a questão sobre derivadas, ele consegue trazer um texto informativo para o aluno que, olha, as derivadas, tal, assim, customizado para o que ele errou. E numa dissertativa, ele também consegue trazer isso, ele consegue identificar o texto do aluno, e aonde ele errou, e sugerir um texto novo. Dependendo de como você formula isso, você pode, inclusive, trazer um dos conteúdos do da sua plataforma online, um link, na parte, na seção tal, tem esse conteúdo. Olha, veja a seção tal, né? Às vezes algumas plataformas AD já têm isso, mas menos customizado, né? Ele é menos automatizado, menos customizado. Aqui não, aqui você pode ler até uma dissertativa. Resposta dissertativa e fazer esse tipo de sugestão. Beleza. Passando para o último slide, tem umas coisas interessantes aqui. Então, uma outra técnica aqui uma outra coisa que ele pode fazer muito bem é analisar o histórico docente. Então, se analisar as disciplinas que os docentes deram, as avaliações que os alunos deram para esses docentes, se existir nota de coordenador, por exemplo, nota interna, pode vir a dar notas, pegar o histórico de notas, os PDIs, o histórico de plano de desenvolvimento de docente, pode vir até pegar tese de mestrado, doutorado, graduação, conteúdos desse docente para identificar o perfil do docente, né? E com tudo isso, ele consegue dar notas para esses docentes e ele consegue fazer PDI, plano de desenvolvimento. Tudo de forma automatizada. Ele conseguiria fazer esse tipo de coisa, né? Então, pensa na informação que corporativo ou coordenador de curso poderia ter com relação aos docentes e como que isso afetaria a qualidade acadêmica ali para os alunos na ponta. Né? É poderoso, é muito poderoso. Tá? O summarizing de feedback, esse aqui, ele poderia entrar até como feedback, um input para o modelo anterior que eu comentei, e eu acho que eu já comentei sobre ele na apresentação,
que é pegar ali os feedbacks dos alunos, por exemplo, e discretizar isso, né? Então, você pode pegar feedback do Brasil inteiro, passar por esse modelo, e ele consegue resumir para você quais são os hot topics das instituições, das estruturas das instituições, clusterizado por instituição, ou não, feedback dos docentes, da coordenação, do conteúdo didático, e fazer análise de sentimento em tudo isso. Então, ele não só resume texto, mas ele pode dar o feedback de quantos por cento teve feedback positivo, sentimento positivo, feliz, ou sentimento triste, sentimento de raiva, né? A gente consegue extrair em massa, no país inteiro, sentimento de feedback, de feedback, de texto, né? É extremamente poderoso. Imagina você colocar uma pessoa lendo esses feedbacks, um a um, e categorizando. É poderoso. Bom, sugestão de carreira ou mudança de curso com base no histórico. Então, se esse aluno, olhando aluno a um agora, o aluno tem ido melhor nas disciplinas teóricas. Ele está fazendo engenharia. Ele está indo melhor nas teóricas, tirando nota, como ele escreve as provas dissertativas. Tudo dá a entender que ele está indo para um teórico. Esse LLM consegue entender isso. Ele consegue entender que esse é aluno teórico e talvez falar, aluno, peraí, será que o curso serve na matemática, ao invés de engenharia? Será que não faz sentido? Você pode usar isso para cursos que têm ênfase, então, sei lá, ênfase de matemática, de psicologia, medicina, né? Tem as especialidades. O LLM ele consegue identificar qual que seria o viés desse aluno, qual que seria a carreira desse aluno dentro desses cursos, dessas ênfases desses cursos. Tá? Isso é possível pelo LLM. E, por fim, não menos importante, detecção de plágio e correção de prova. É possível transformar, né, provas, né, seriam trazidas como imagem, converter isso em texto. Existem serviços da AWS que faz isso. E também tem serviços free que fazem isso. Você consegue converter essas provas em texto, as dissertativas, e passar no LLM, e o LLM consegue corrigir prova. Ele consegue corrigir prova, ele consegue ver o contexto dos colegas e ver se tem plágio, por exemplo. Isso é possível na LLM. Ele consegue fazer... e assim, ele não só consegue corrigir prova, ele consegue dar feedbacks customizados. Então, o aluno errou na linha tal, no cálculo tal, por causa disso, disso, disso e disso. Ele colocou um traço negativo em vez do positivo, por causa disso, disso, disso. Então, ele consegue ser extremamente personalizado na correção de prova. Tá? Gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tem muitas outras aplicações, eu trouxe só algumas, já até deu tempo. Então, é isso. Quem quiser me procurar, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail corporativo. Assim, o valor aqui no âmbito acadêmico é inestimável, é enorme, enorme mesmo. O que essas tecnologias podem fazer são super poderosas, e não só no acadêmico, mas em qualquer área de negócio. Obrigada, Camila, pela excelente palestra, cheia de inovações na área educacional. Camila apresenta soluções inteligentes e eficientes com o uso da inteligência artificial para enfrentar vários desafios do atual mundo educacional. Soluções na formação de matrizes curriculares, nas avaliações dos alunos, dos professores, entre outras várias soluções no que diz respeito à educação à distância.
de modo a viabilizar uma educação cada vez mais customizada, personalizada, com preços justos e de acordo com os interesses e as disponibilidades dos alunos. Em nome do Unisalesiano, agradeço demais a sua valorosa colaboração e contamos com a sua participação numa próxima edição. E obrigada a todos e a todas que estiveram conosco nesse momento de compartilhamento de conhecimentos.